habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pôr dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável é. Tu não habitas, Senhor, tu habitas em nós, Deus. Não habitas em tendas, nem em templos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, diante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressando teu amor incomparável. Senhor, tu és. Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável é. Início é um com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória. Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é. Ó, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é. O nome de deixou os céus para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor que o meu de Jesus, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
a morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vive está. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás, pois teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vive está. Tu és Senhor, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás, pois o reino e tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A todos, é uma alegria poder estarmos aqui de volta nessa noite, na nossa quarta do renovo. É para renovar o nosso ânimo, é para recarregar as nossas baterias, para reabastecer nossos tanques, porque os tempos são muito desafiadores. Obrigado por você que está conectado conosco, que tem se conectado conosco. Você é membro da igreja e também em especial você que não é membro da igreja, mas tem acompanhado as nossas celebrações. Sejam muito bem-vindos. Espero que você esteja tendo uma semana, muito embora desafiadora, pelo tempo que o mundo vive, mas sobretudo uma semana abençoada e abençoadora. Convido você a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça e me acompanhar nessa oração, nesse momento. Muito obrigado, Senhor, porque motivos não nos faltam para te agradecer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo ar que respiramos. O ar, Senhor, que tem sido algo tão falado no momento em função da crise
que o mundo vive em função desse vírus terrível. Obrigado pelo ar que respiramos, que é bênção vinda de Ti. Obrigado pela nossa salvação. Obrigado, Senhor Deus, pela saúde, pelo pão de cada dia. Senhor, obrigado pelas nossas famílias, pelo Teu cuidado sobre nós. Obrigado porque temos à nossa disposição a oportunidade, mesmo distantes fisicamente, continuarmos Te cultuando, nos unindo em espírito como igreja nesse tempo de pandemia, nesse tempo que é tão desafiador para todo mundo, e por que não dizer também para a Tua igreja por esse mundo afora. Esteja conosco. Senhor, perdoe nossos pecados, ajude-nos a nos mantermos nos trilhos, dá-nos força para que não fiquemos pelo caminho. Nós colocamos diante de Ti toda a Tua igreja, todo o Teu povo, todos os líderes por esse mundo afora. Nós oramos, nós agradecemos e selamos esta nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar nossa celebração da Quarta do Renovo. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem Tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está, Senhor, para sempre reinarás, prostrado aos Teus pés. Temos o Teu santo nome em adoração, Senhor. Nos entregamos a Ti, toma o Teu lugar e habita em nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Acima de todos Tu estás, Pai. Acima de tudo está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens
os céus e a terra. Só tu és Senhor, coroado estás, pra sempre tu reinarás, pra sempre reinarás. Prostrado aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, Senhor. Nos entregamos a ti, coroado estás, e habita, Senhor, e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, habita entre nós, Pai. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és Não há outro igual a ti. Não há outro que mereça a nossa adoração. Não há outro digno, Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor, Senhor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra, cantemos poder, majestade e louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparável
meu Jesus, Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero cantar as maravilhas de teu amor, Senhor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade e louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade e louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Glória a Deus, que estamos mais uma vez para ministrar a palavra de Deus, ou seja, melhor dizendo, corrigindo, para sermos ministrados, né, pela palavra de Deus. Vamos direto ao assunto da ministração desta noite, daquilo que Deus colocou em meu coração para compartilhar com vocês. Eu sei que há dias em que a gente acorda mal, desanimado, sem vontade de fazer absolutamente nada, entregando os pontos. Eu sei que há dias em que muitos não vão sentirem-se motivados a se conectarem por estarem desanimados. E é exatamente nesse momento do desânimo que nós precisamos ter a sensibilidade de olhar para Deus. É esse olhar para Deus que vai determinar se nós vamos continuar no caminho, se nós não iremos perder o rumo. Então eu gostaria de refletir com vocês nos minutos que se seguem exatamente sobre isso. Se olharmos mais para Deus,
para quem você tem olhado nesse tempo? Ou se tem olhado para alguém? Em que direção você tem fixado o seu olhar? Para onde você está olhando ou para quem você está olhando? Você tem encontrado força? Você tem encontrado ânimo? Você tem encontrado como prosseguir? Se você tem olhado para Deus, a proposta da nossa reflexão essa noite é: olhe mais ainda. Olhe mais ainda. E entenda que olhar para Deus como coisas simples. Quando você ora, você está olhando mais para Deus. Quando lemos a palavra, estamos olhando mais para Deus. Então olhe mais para Deus, para que você não perca o rumo. E como tenho dito, consiga chegar do outro lado. E chegaremos, em nome de Jesus, melhores do que entramos. Chegarmos no fim, melhores do que no começo de toda essa situação que está mexendo com os ânimos, mexendo com as emoções, com os sentimentos de todo o planeta, de todo o mundo. Vem comigo, abra sua Bíblia em dois textos da palavra de Deus. Um é Isaías 45, 22 e o outro Salmos 121, versículos 1 e 2. Isaías 45, 22 diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Salmos 121, versículos 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, nós queremos te pedir, por favor, nos ajude. Sabemos que a tua palavra é alimento e que ela precisa nos alimentar. Agora nós precisamos ir até ela. Precisamos olhar mais para ti, Senhor. Se ficarmos focados demais no problema, nós nos perderemos, desanimaremos e corremos o grande risco de nos perdermos e ficarmos pelo caminho. Nos ajude, por favor. Eu tenho convicção de que há muitos que estão quase entregando os pontos, Senhor. Estão desfalecendo, já estão achando que não vão dar conta, não vão chegar do outro lado. Eu quero te pedir, por favor, que o teu Espírito Santo levante a moral dessas pessoas, melhore a autoestima e que a tua palavra, Senhor, produza fé, produza ânimo, fortaleça o ânimo de todos aqueles que estão conosco, por favor. Não faria sentido, Senhor, nos reunirmos, ainda que distantes fisicamente, mas nos reunirmos como igreja se não entendêssemos que isso é importante, que isso alimenta a nossa alma. Fala aos nossos corações, por favor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O que acontece se olharmos mais para Deus? Você tem olhado para quem? Você tem olhado em que direção? Será que nós temos olhado para Deus o suficiente para não nos perdermos pelo caminho? Para não perdermos o rumo nesse tempo desafiador?
O texto de Isaías 45, 22 é um pedido que Deus faz. Olhem para mim. Olhem para mim. E se olharmos para Deus, algumas coisas fundamentais nesse tempo certamente acontecerão. Em momentos de crises, de dúvidas, de incertezas, de desânimo e de medos que podem gerar estresse, preocupações, ansiedades e vários outros tipos de sofrimentos, e podem também nos fazer perder o rumo. Nós somos desafiados a olharmos um pouco mais para Deus, a fim de encontrarmos nele a força, o otimismo e a fé necessários para que possamos prosseguir, querida igreja, diante dos desafios que não são poucos desse tempo que estamos vivendo. Se olharmos mais para Deus, muita coisa que parece impossível se tornará possível. Muita situação que parece insolúvel, Deus apontará para a gente a solução. Se olharmos mais para Deus, igreja, muita coisa inesperada e boa pode acontecer conosco. Então, se olharmos mais para Deus, primeiro, nós não sucumbiremos, nós não desfaleceremos diante das crises, e que a gente pode chamar essa crise que nós estamos vivendo agora de tragédia que o mundo está vivendo. Se olharmos mais para Deus, nós não desfaleceremos diante das tragédias, diante das crises da vida. A palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21, diz assim: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essas foram as palavras de Jó, e a gente já pregou aqui recentemente sobre isso, num passado bem recente, que ele perdeu tudo, e no meio desse tudo estavam seus filhos e filhas, seus entes queridos. E Jó produziu no meio da crise, no meio da tragédia, no meio do sofrimento que se abateu sobre ele. Ele produziu essa pérola de palavra que hoje serve de estímulo para a gente. Ele disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Querida igreja, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos visitantes que porventura estejam conectados conosco, fixar o nosso olhar em Deus há de nos capacitar a bendizer a Deus, ainda que tenhamos de conviver com grandes perdas na vida. Eu já disse, muitos irmãos perderam, alguns irmãos aqui perderam parentes. Há um irmão de nossa igreja que em uma semana perdeu 4 parentes vitimados por esse vírus terrível. 4. Você sabe o que é isso? Perder 4 tios, primos, em 4 pessoas, em apenas uma semana. Se nós conseguirmos manter o nosso olhar fixado em Deus, Deus certamente não vai deixar de segurar a nossa mão e de nos dar o ânimo quando desanimarmos, de nos fortalecer quando estivermos enfraquecidos, de nos levantar quando estivermos caídos. O que nós precisamos entender, igreja, é que nós precisamos olhar mais para Deus, e não há nenhum mistério nisso. Olhar mais para Deus pode significar aquele momento em que você está
sentido sem ânimo nenhum e você consegue ir para o seu quarto ou para um local separado, e ali você consegue se ajoelhar e orar e sentir de Deus aquele ânimo que até então você não sentia. Olhar mais para Deus pode significar aquele momento que você não está com vontade de ler absolutamente nada, e você consegue recorrer à Bíblia, a palavra de Deus, e começa a desfolhar a Bíblia, e o Espírito Santo de Deus vai te conduzindo a textos que vão te injetando em você aquele ânimo necessário, aquela força necessária, aquela chacoalhada necessária para que você não se perca no caminho. Olhar mais para Deus pode ser o teu momento a sós com Deus, a sua devocional, que parece algo tão supérfluo, parece algo tão dispensável, mas que na verdade é algo tão profundo, tão imprescindível, tão necessário para a nossa vida nesse tempo desafiador. Se nós olharmos mais para Deus, igreja, nós certamente não desfaleceremos, não sucumbiremos diante desse momento que nós estamos vivendo. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Estas foram as palavras de Jó diante da triste notícia da perda de seus entes queridos. E a gente sabe que Jó perdeu tudo e ainda foi acometido de uma doença terrível. Ah, irmãos, se olharmos mais para Deus. Segundo, se olharmos mais para Deus, não ficaremos a todo tempo olhando para trás. A palavra de Deus em Gênesis 19, de 17 a 26, diz assim: havendo-os levado para fora, parte do texto, Gênesis 19, versículos 17 e 26, e não de 17 a 26, 2 versículos apenas, versículos 17 e 26. Havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Essas palavras foram palavras de anjos enviados por Deus a Sodoma e Gomorra, para tirar a família de Ló, porque Deus destruiria aquelas cidades. E os anjos disseram, os mensageiros de Deus disseram para Ló: pegue sua família, saia daqui, vai para um monte determinado e ninguém deve olhar para trás. Quando nós tiramos os nossos olhos de Deus, a tendência é olharmos em qualquer direção. E o pior de tudo, começarmos a olhar para trás. Fixar os olhos em Deus, igreja, pode significar o livramento de muitos sofrimentos e a capacidade de não desobedecê-lo. A esposa de Ló virou uma estátua de sal pura e simplesmente porque cometeu o pecado da desobediência. Se nesse tempo de pandemia nós ficarmos olhando para trás, o mínimo que vai acontecer, dentre tantas coisas negativas, será tropeçarmos e cairmos. Sem falar que perderemos o rumo, porque ninguém consegue caminhar, ir à frente, ir adiante, se estiver focado no que estiver à sua retaguarda. A igreja, se olharmos mais para Deus, não ficaremos toda hora olhando para trás. Não ficaremos toda hora olhando para o tamanho do desafio que o mundo está vivendo e nos esquecendo de que há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que não está indiferente a isso tudo. Há um Deus cujas coisas, inclusive o mundo, está sob o controle dele. Nós chegaremos do outro lado. Tudo vai terminar bem. Creia definitivamente nisso. Por causa da desobediência a Deus, existem muitas pessoas que se desesperam,
perdem o rumo, olham para trás e se transformam numa metáfora. Se transformam em verdadeiras estátuas de sal. Desobedecem a Deus, olham para todas as direções menos para Deus, olham para trás, tropeçam, caem, desobedecem a Deus e ficam estagnadas, paradas, enquanto aqueles que conseguem manter o olhar fixo em Deus continuam a caminhada e a trajetória, além de olhar para trás e ficar caído, parado, terá a frustração de ver aqueles que continuaram olhando para Deus seguirem e chegarem vitoriosos do outro lado, a despeito da sua desobediência a Deus. Igreja, se olharmos mais para Deus, não olharemos para trás. Não olhe para trás. Terceiro, se olharmos mais para Deus, olharemos para o próximo com um olhar diferente. Nunca foi tão importante a maneira como nós olhamos para o outro nesse tempo, principalmente se o outro estiver precisando da nossa ajuda, principalmente se o outro for aquele que perdeu entes queridos, principalmente se o outro for aquele que perdeu o emprego, principalmente se o outro for aquele que está passando algum tipo de privação, algum tipo de necessidade. Como é importante a maneira como nós olhamos para o outro, a maneira como nós olhamos para o próximo. Mas se nós tirarmos o nosso olhar de Deus, nos perderemos e não saberemos para onde olhar e muito menos como olhar para aqueles que estiverem ao nosso redor necessitando de um auxílio, de uma mão amiga, de uma mão estendida ou de qualquer outro tipo de ajuda. A igreja, se olharmos mais para Deus, olharemos para o nosso próximo com um olhar de compaixão. Com um olhar de compaixão. A palavra de Deus em Mateus 9:36 diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Esse era o olhar de Jesus para as pessoas. Essa era a maneira como Jesus olhava para as pessoas. Ele se sentia compadecido, ele era empático, ele conseguia se colocar no lugar do outro, ele se identificava com as carências, as mazelas alheias, com as necessidades alheias. Mas se nós não olharmos mais para Deus, irmãos, o que acontecerá conosco é que nós só olharemos para nós mesmos, para as nossas famílias, para a nossa satisfação pessoal. E as necessidades ao nosso redor sempre existirão e não serão atendidas, porque a nossa compaixão ela está diretamente relacionada e ligada à maneira e à frequência com que nós olhamos para o nosso Deus. Olhar para Deus vai produzir em mim e em você compaixão pelos necessitados. Vai mudar a nossa cosmovisão, ou diria, vai melhorar a nossa cosmovisão, vai aperfeiçoar a nossa cosmovisão, ou seja, a nossa visão de mundo. Nós vamos olhar para o mundo de uma forma muito melhor, muito mais otimista em tempo de pessimismo. Quando conseguimos fixar nosso olhar em Deus, nós somos capazes de olhar para as pessoas sob a ótica do Mestre, sob a ótica de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nosso olhar deixa de ser um olhar indiferente quando a gente olha para Deus, sob a ótica de Jesus Cristo para as pessoas. O nosso olhar deixa de ser um olhar indiferente, deixa de ser um olhar julgador e punitivo, como fazemos muitas vezes, e passa a ser um olhar amoroso, um olhar misericordioso e, sobretudo, um olhar compassivo.
Dá para perceber como é importante olharmos mais para Deus? Você anda desanimado demais? Talvez seja porque você não esteja olhando para Deus como poderia ou como deveria. Você está achando que não vai dar conta desse momento que estamos vivendo? Talvez seja porque você não está lançando mão daqueles mecanismos tão simples e tão acessíveis a nós, que são os joelhos para orarmos e a palavra de Deus para nos alimentarmos e mantermos nosso olhar fixos em Deus, certos de que e convictos de que conseguiremos chegar do outro lado. Quarto e último, querida igreja, se olharmos mais para Deus, encontraremos aquele consolo, aquele conforto, aquela força tão necessários para a gente não ficar pelo caminho. A palavra de Deus em Isaías 51:12 diz assim: eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? A palavra de Deus nos garantindo: eu sou aquele que vos consola. Será que é essa crise que vai nos fazer perder o rumo, vai nos fazer ficar pelo caminho? Oxalá isso não aconteça com nenhum de nós. Se olharmos mais para Deus, querida igreja, ao invés de nos entregarmos aos sofrimentos e nos abatermos com as crises desta vida, com certeza Deus aliviará a nossa dor, nos enviará seu consolo, a força necessária, a alegria necessária, o otimismo necessário, a fé necessária, e nos capacitará para não perdermos o foco de Deus, para não tirarmos nossos olhos dele, consequentemente, não perdermos o foco da eternidade. Talvez você pense assim: mas a eternidade é escatológica, pastor. Ela está ligada a futuro. Vamos viver um dia de cada vez. Mas, querido, o que nos mantém de pé, que mantém em combustão a nossa fé, o que mantém acesa a chama da nossa fé e atiçada a brasa da nossa fé, é exatamente termos a capacidade de entendermos que estamos de passagem aqui, que a nossa vida aqui é duas coisas, única e breve, e que a eternidade nos aguarda. É isso que alimenta, é isso que nos movimenta, é isso que nos levanta, é essa convicção que nos anima, que nos fortalece, que nos faz sacudir a poeira e nos coloca em condições de continuar. Porque sabemos que aqui estamos apenas de passagem. Aquele ânimo que você não encontra, aquela alegria que às vezes se ausenta de você, aquela vontade de entregar os pontos, eu até entendo que isso aconteça esporadicamente, mas eu não admito na vida de um crente que isso seja uma marca registrada. Essa palavra de Deus vem sobre a minha vida agora e sobre a sua vida para te sacudir e te lembrar que há um Deus que cuida de você, que aquilo que no momento parece que não há jeito, a situação que parece que vai que você vai se perder no meio disso tudo, a palavra de Deus vem e diz que Ele está olhando para nós e que nós precisamos olhar para Ele, olhar mais para Ele. E isso vai gerar em mim, vai gerar em você a capacidade de levantar, sacudir a poeira e continuar e sair do outro lado glorificando a Deus e uma pessoa melhor em todos os sentidos e aspectos.
concluo essa breve reflexão desta noite. Querida igreja, a única maneira que temos de conseguir absorver e administrar as crises, a crise está aí, não dá para fingir que ela não existe, não dá para fugir dela. Então a única forma, a única maneira que temos de conseguir absorver e administrar não somente essa crise, mas qualquer outra crise que possa vir sobre nós, e tribulações também dessa vida, sem esmorecermos na fé, sem perdermos o rumo, é nos mantermos focados na eternidade. É manter o nosso olhar fixo na pessoa do nosso Deus. O foco na eternidade, igreja, nos mantém de pé e preparados para o que der e vier. Nosso olhar em Deus vai nos manter preparados para enfrentar o que der e vier. Repito o texto, um dos textos que lemos no início, Isaías 45, 22. Deus diz para mim, diz para você: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os habitantes da terra. Não despreze seu momento a sós com Deus, nem a sua vida devocional, principalmente nesse tempo que estamos vivendo. Não despreze seu momento a sós com Deus, nem a sua vida devocional, pois eles são excelentes formas, ferramentas e instrumentos de nos mantermos focados em Deus e na eternidade. É tempo de olharmos mais para Deus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque a Tua palavra nos orienta. E a Tua palavra esta noite nos orienta a não tirarmos os olhos de Ti. E mostra o que pode acontecer conosco se olharmos mais para Ti. Vamos encontrar a força, o alento, o ânimo, o otimismo, a fé necessários para não desfalecermos. Segura na nossa mão, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Visita Tua igreja, visita os desempregados, visita os necessitados, visita os enlutados, visita os idosos de nossa igreja, visita os infectados, visita os que estão em tratamento. Senhor meu Deus, dá-nos a condição, dá-nos a coragem, dá-nos a iniciativa de não tirarmos os olhos de Ti em nenhum momento. Continue falando aos nossos corações. Senhor Deus, nós Te amamos, porque Tu nos amaste primeiro. Selamos essa nossa oração em nome de Jesus. Amém. Não se desconecta não. Fica aí conosco. Vamos entoar mais um louvor. Depois eu voltarei para as nossas costumeiras considerações finais. Não se turbe vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade
verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os seus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito e a verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Verdadeiramente guardareis os seus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito e a verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Tu és o nosso único motivo, Jesus. Quero te amar mais, Senhor. 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 Obrigado mais uma vez na nossa equipe aqui. Eu queria corrigir uma falha. Cenário que vocês estão vendo aqui atrás é idealização da Lidiane, execução dela e da Lídia, ou seja, mãe e filha. Obrigado aí a vocês por colocarem a criatividade de vocês a serviço do reino. Queria agradecer a todos aqueles que ficaram conosco. Não desanime, siga adiante, porque Deus não está indiferente a tudo isso que está acontecendo.
Quero convidar a todos a frequentarem suas respectivas células, convidarem amigos para se conectarem nas células. Quero convidar a todos a estarem conosco no próximo domingo às 10 horas da manhã, Dia das Mães, mas a gente vai estar aqui transmitindo normalmente a nossa celebração dominical da manhã. Continuo pedindo, por favor, doem quilos. Você que pode abençoar, abençoe-nos, traga a sua doação de quilos, que pode ser feita 1 hora antes das celebrações. 19 horas na quarta-feira, 9 horas da manhã e 18 horas no domingo. Os irmãos da igreja podem fazer suas doações e dízimos através da conta da igreja. E a gente agradece pela fidelidade do povo de Deus. Queria impetrar a bênção nesse momento e agradecer a todos que estiveram conosco mais uma vez. Que o amor de Deus, nosso Pai, igreja, que a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam na vida de vocês, sobre a família de vocês, não somente nesse tempo, mas até o fim dos tempos. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração de todos. Esse pastor e essa igreja aqui continuam amando cada um de vocês. Fiquem na paz.